Boa noite! Pra cá! É porque aqui a gente fica vendo os comentários de vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Gente. Por favor, coloquem aí nos comentários se vocês estão conseguindo nos escutar, se vocês estão conseguindo nos ver, que a gente está aqui, ó, com os comentários de vocês. Então, não se preocupe se a gente ficar olhando para cá e olhando para cá. É porque a gente quer também poder interagir. Então, coloquem aí nos comentários se vocês estão conseguindo nos ver e nos escutar. Tudo bem direitinho, tá bom? Sejam muito bem-vindos, gente. A gente está muito feliz, né, desse primeiro simpósio de tricologia e cosmetologia. Essa união aqui foi muito massa, muito bacana. Estou muito feliz por isso. Então, vai ser uma noite que a gente vai compartilhar um pouco com vocês sobre tricologia, cosmetologia. Vai ter uma parte prática aí também bem legal para falar um pouquinho sobre equipamentos. Então, coloca aqui nos comentários se está tudo ok, com áudio, com som. Boa noite. Está todo mundo aqui. Andressa, Sara, Enedina, Deise, a gente está vendo os comentários de vocês, sejam muito bem-vindos. E vamos começar, né? Você pode também estar encaminhando o link dessa live aí para os teus grupos, para as suas amigas, porque realmente vai ser um momento de troca. Vocês vão poder colocar aí as dúvidas de vocês no chat, que a gente vai estar respondendo. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, e a gente está muito feliz aqui por esse momento, por poder compartilhar com você, né? Que não é daqui de Fortaleza, que muitas vezes não tem a oportunidade de estar aqui no nosso centro técnico presencialmente. Então, agora a gente está chegando aí na casa de vocês, né? Isso mesmo. Então, aproveitem, porque a gente fez nesse momento aqui muito especial, né? Então, a gente... como é que a gente chegou nesse momento, né? A gente pensou o que mais aparece na nossa prática clínica, né? É a alopecia feminina, é uma das principais patologias, né, que a gente atende na nossa prática clínica, e o que a gente vê também que chega para a gente de mais dúvida. Então, a gente optou hoje por falar especificamente sobre a alopecia androgenética. Então, a gente vai compartilhar aqui os slides, a gente vai ficar bem pequenininho, porque o que interessa mesmo são os slides ficarem bem grandes, né? É o conteúdo para vocês poderem aproveitar esses slides. E o mais importante, fiquem até o final dessa aula, porque no final da aula vai ter um presente. Vai ter um super presente, né? Vai, com certeza. Uma surpresa e um presente para quem ficar até o final. Então, fica com a gente até o final, porque vocês não vão se arrepender. Uma aula incrível, tá?
Então, nós vamos começar aqui, eu vou colocar os nossos slides aqui. Tudo certo aí para vocês vão aí estar dizendo a gente, eu acredito que sim, né? Se vocês não conseguirem ver alguma coisa, vocês sinalizem que a gente está aqui de olho, a nossa equipe está aqui, apostos, né? Está equipadas. Exatamente, né? Então, nós vamos falar sobre a alopecia androgenética, né? E antes da gente começar a falar sobre o tema, né, da alopecia androgenética, é muito importante a gente falar um pouquinho mais aprofundado assim, sobre a anatomia. Porque não adianta a gente saber sobre a patologia, mas se a gente não sabe sobre a anatomia do folículo piloso. Tudo é um casamento, né, Laís? Tudo é um casamento, né? Porque a gente precisa saber da anatomia, a gente precisa saber da fisiologia para a gente poder tratar, né? Então, o que é importante a gente saber aqui, né? Eu acho que vocês conseguem ver também o mouse por aí. Não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas seguinte, o folículo piloso, né? Quando a gente vê aqui, se vocês olharem pela imagem, vocês vão ver aqui que é uma pele, como se fosse um folículo piloso, um couro cabeludo cortado ao meio, né? E aí vocês vão ver que o pelo, quando ele está por dentro da pele, ele se chama folículo piloso. Quando ele se torna visível, aí sim é a haste capilar. Então, essa parte aqui que é visível é a fibra, é a haste, né? Que são células queratinizadas mortas. E o que está lá dentro é o folículo piloso, que é o que nos interessa quando a gente vai falar sobre a alopecia androgenética. Então, o folículo piloso ele é uma invaginação da epiderme. Então, quando a gente fala disso, é importante porque, assim, quando eu falo de papila dérmica, por exemplo, que é onde tem toda a nutrição do pelo, é a mesma papila dérmica quando a gente fala de pele, né? Então, a pele é o que divide a epiderme da derme, são as papilas dérmicas. Essas papilas dérmicas, elas vão gerar o pelo, que é de uma invaginação. Então, ela entra na pele para poder formar o pelo. Então, o pelo não está tão superficial assim. Ele está um pouquinho mais profundo, já chegando lá na derme, tá? Então, quando ele se torna visível, ele é haste capilar. Os folículos, eles são circundados por uma rede vascular, então ele é extremamente vascularizado. Por isso que todo tratamento, quando a Laís for demonstrar, ele vai ser para quê? Para melhorar a circulação sanguínea. Sim. Então, é o nosso principal objetivo quando a gente vai falar de alopecia androgenética, melhorar a saúde do couro cabeludo. Isso vocês vão ver na hora da prática, tá? E quando a gente fala aqui que o folículo do folículo piloso ainda, né, ele é dividido basicamente, em pelo velo e o pelo terminal. O pelo velo é aquele pelo que é fininho, ele não é pigmentado, ele não tem sem medula. Então, é um pelinho muito fino, que é o pelo, geralmente, do rosto, né? O couro cabeludo calvo também apresenta o pelo velos. E o pelo terminal é o nosso pelo, que ele já é grosso, pigmentado e que tem mais de 1 centímetro. Os únicos pelos que são mais curtos e que são terminais é sobrancelhas e cílios. No couro cabeludo, tá, mas o que isso tem a ver com o couro cabeludo calvo? Que no couro cabeludo calvo acontece uma miniaturização do pelo. Então, o pelo ele vai como se fosse encolhendo, como se ele fosse perdendo a força. E aí ele fica um velos like, que a gente chama como se fosse um velos falso, porque ele vai afinando, mas com o tratamento a gente tem possibilidade de engrossar esse pelo novamente. E aqui essa imagem para mostrar realmente essa miniaturização do pelo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a fala, vocês vão falando, né? Vão colocando no chat, que a gente vai responder, né? Vou me meter aqui, vou voltar aqui rapidinho, gente, porque é assim, né? A gente vai com certeza. Ó, vamos lá. O que é interessante aqui, o modelo que eu trouxe para vocês hoje, ele vai apresentar um quadro já de melhora. Eu vou falar um pouco do resultado dele, de como que ele veio me procurar. Mas é interessante porque a partir do momento que você entende a diferença de terminal, de velos, quando você for fazer uma tricoscopia, uma avaliação do couro cabeludo, muitas vezes um paciente que está numa androgenética inicial, você já consegue perceber e iniciar o tratamento. Então, você não precisa estar com um paciente super careca para iniciar o tratamento. E, na verdade, nem tem indicação, muitas vezes, quando a gente já está num grau avançado dessa calvície. Tá? Então, muitas vezes, pelo menos aqui na clínica,
Que bom que as pessoas estão percebendo isso de uma forma mais inicial, procurando ajuda antes de já ser tarde. Eu sempre falo, o cabelo muito mais tempo, mais cabelo perdido. É justamente isso, é a miniaturização, é a atrofia. Quanto mais ele está atrofiado, mais vai demorar de reverter esse quadro. Então, vai ser muito massa esse exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, fiquem por aqui para a parte prática, porque vocês vão ver um caso masculino que, sim, já tem a calvície, porém agora está controlada, porque ele percebeu no início e não quando já estava lá o couro cabeludo 100% aparente. Né? E é muito importante a gente falar sobre excelente, né? Quanto mais cedo, melhor são os resultados, né? Quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais rápido e melhor serão os resultados, né? E aí, falando do bulbo, né? O bulbo é que é a zona de proliferação do folículo piloso. Se vocês observarem aí, a papila dérmica, ela é a partezinha bem de baixo aqui do folículo piloso. E o bulbo é aquela tacinha, que quando o cabelo cai, é aquela partezinha branca, né? Que ele é em formato de taça. Então, o bulbo, ele cai. É normal cair. Já a papila dérmica, ela é fixa. Por isso que muitas vezes os pacientes chegam, ai, meu Deus, o meu cabelo está caindo desde o bulbo, eu estou muito preocupado. É normal, todo o cabelo caindo na fase normal ou não, ele vai caindo do bulbo. A diferença é que é a espessura do bulbo que vai dizer se ele está numa fase correta ou não de cair, tá? Então, isso que é importante. O bulbo é o local onde vai ter a proliferação do folículo, onde vai ter as células. O bulbo, ele abriga a papila dérmica e ele abriga a matriz celular, as células que vão gerar o folículo piloso, tá? Juntamente com outras células que a gente vai falar isso em outro momento, que não tem como a gente falar sobre tudo aqui, né? Aprofundado, tá? E a papila dérmica já é uma extensão da derme, como eu falei lá no início, né? É uma zona altamente vascularizada, nutre a matriz do bulbo. Então, o nosso foco sempre é nutrir a papila dérmica. Por quê? Uma medicação pode reduzir a circulação. Uma doença pode fazer com que reduza. Um hormônio como o cortisol, por exemplo, vai reduzir, vai fazer uma vasoconstrição no local. Então, o nosso objetivo sempre é melhorar a vascularização local. Sim, álcool, muitas coisas que as pessoas nem imaginam que vai ter uma relação com o cabelo e às vezes está causando a queda capilar. E o incrível é que é muito mais fácil culpar um procedimento que fez, é muito mais fácil culpar um shampoo novo que está usando, mas na verdade a queda capilar é muito mais interna do que externa. E na terapia capilar, né, você, profissional cabeleireiro, você consegue muito bem ajudar o seu cliente a partir do seu momento que você tem um conhecimento certo para isso. Você consegue avaliar, ver o que vai estar causando essa possível disfunção, seja o eflúvio, seja a inflamação, e aí, a partir disso, traçar o plano de tratamento, que é o mais importante. Porque tem que orientar o paciente. Se não orientar o paciente, muitas vezes ele vai estar investindo muito em vários produtos que muitas vezes não vai dar o resultado que ele espera. Né? Tem que ter, além de tudo isso, alinhamento de expectativa com o paciente e, claro, indicar as coisas certas. E para você indicar o que é correto, você precisa de conhecimento para isso. Exatamente. E importante ressaltar essa questão do cabeleireiro. Eu sempre falo que o cabeleireiro ele tem a faca e o queijo na mão. Porque muitas vezes... Exatamente. E uma coisa assim, muito importante é que eu tenho percebido cada vez mais o profissional cabeleireiro está tendo a conscientização de que ele precisa ter o cliente dele precisa ter um couro cabeludo saudável. Um dia desses vieram me perguntar, Fábia, meu cabelo está caindo muito e eu sou muito dependente da química, eu não quero parar de fazer a química. Eu digo assim, mas para fazer a química você precisa de cabelo. Sim. Então não adianta você só estragar o cabelo, você precisa cuidar, porque quando tu pega um paciente que está com uma queda de cabelo, faz um alisamento, por exemplo, naquele momento do tratamento, é contraindicado ele fazer o alisamento naquele momento. Então, depois ele vai fazer o tratamento, o couro cabeludo dele vai ficar saudável, ele vai fazer o alisamento e o cabelo dele não vai cair, porque o couro cabeludo está saudável, está apto para receber aquela química. Então, no momento em que o profissional ele consegue ter esse olhar... É só uma virada de chave, gente. Depois vai ficar muito automático. Você perceber que o tratamento é algo indispensável. Mas o que eu sempre escuto, Laís,
O problema é que os meus clientes, eles não querem investir em tratamento. A culpa não está no cliente. A culpa está 100% em você, profissional. E você não é capacitado o suficiente para ter segurança e autoridade do que você está vendendo. Porque se fosse por isso, a gente não existiria. Eu vendo 100% do seu tratamento. 100%. Aqui na clínica, eu vendo 70% tratamento e 30% química. E olha lá se não for 80%. E muitos pacientes que vêm, muitas pessoas vêm procurar química aqui, já são pessoas que já foram teus pacientes. Sim. E que vêm fazer a química porque já confiam no teu trabalho. Porque é algo complementar. Né? Inclusive, os meus pacientes eu indico para fazer a química aqui. Por quê? Porque até a química, ela tem que ser feita para gerar menos dano, porque o dano sempre vai existir, infelizmente. Né? E outro ponto que eu sempre bato... como um secador, um babyliss, vai gerar dano, mas se a gente preparar, né, aquele cabelo, o couro cabeludo vai ser diferente. Mas eu sempre bato nessa tecla e é importante frisar que daqui uns dias não vai ter cabelo para vocês trabalharem se vocês não cuidarem. Todo cabeleireiro é obrigatório ser terapeuta capilar. Ou pelo menos ter dentro do seu salão de beleza esse serviço. Como que vai fazer mecha? Não, que eu ganho muito bem, cobro R$1.000 numa mecha, tá? E aí, como é que vai fazer numa mecha se já o pessoal não vai ter cabelo porque tá tudo miniaturizando? Tá tudo caindo e tá tudo quebrando por falta de cuidado e orientação tua, que é o profissional. Então tem que ter muita atenção nisso. Então, tudo que a gente está fazendo aqui no ITCBC é realmente para guiar, orientar, pegar na sua mão como profissional para que você tenha melhores resultados no salão de beleza. Não é normal todos os procedimentos do cabelo do teu cliente quebrar. Não é normal tu não ter resultados se tu faz terapia capilar. Aliás, eu já trabalho com terapia capilar, mas eu não dou resultado. Tá faltando. Né? Então, a gente tá aqui para pegar realmente na tua mão e te ajudar nesse caminho. O que é muito importante. Dedicação da sua parte, o estudo, o comprometimento e a sua sinceridade com o cliente, que eu acho que é o mais importante. Né? Então, nós aqui do ITCBC, a gente tem um propósito, que além de estar passando esse conhecimento aqui para vocês, né, é pegar realmente na sua mão e lhe orientar, para que você tenha segurança e autoridade para orientar o seu cliente e vender o que você quiser. Seja um microagulhamento, seja um alisamento, seja um tratamento e do preço que você imaginar que você vale. Tá? Então, o conhecimento ele gera realmente essa liberdade, eu acho isso muito importante. E para finalizar essa parte da faca e queijo na mão, né, sempre, do negócio. Sempre, gente, mas é sempre, assim mesmo. Mas é normal. Mas, só para finalizar a questão da faca e queijo na mão, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que está com queda de cabelo, ela procurar o cabeleireiro do que ela procurar o dermatologista ou o tricologista. Né? Então, assim, é muito mais, por isso que eu digo que é a faca e o queijo na mão. E se você é um profissional cabeleireiro que ainda não trabalha com a terapia capilar, você está perdendo muito de ter um cliente e um paciente, porque aí ele pode ficar no teu espaço fazendo todo tipo de tratamento, né? Por quê? Porque ele vai sempre procurar o cabeleireiro. É muito mais fácil ele procurar. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui com a gente? Porque estão calados demais. Quem aí está entendendo? Quem aí concorda? A gente está aqui também para ouvir vocês. Então vamos lá, vamos participar. Porque eu estou preparado com muito carinho para estar te auxiliando aí na sua jornada como cabeleireiro, como terapeuta, para que você tenha mais resultado no seu salão de beleza. Bora lá, né? Já tá cobrando o tempo ali para a gente, viu? Pera aí, viu? E a matriz, né? Que já falou, que é um dos acessos para poder dar vida a esse folículo piloso, tá? Passei no lugar errado. E o couro cabeludo, ele tem, em média, 100 mil folículos, isso é uma média, tá? E que essa média cai 100 fios. Sabe qual é o normal de cair cabelo? Não é normal cair 50, 100, 150? A queda de cabelo é totalmente proporcional à quantidade de cabelo que tu tens. Se tu tem 100 mil folículos e perder 100 fios, tá ok. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tem muito cabelo, ela perder 100 fios por dia, ela nem vai perceber. Uma pessoa que tem pouquinho cabelo, ela perder 100 fios, ela vai perder, ela vai perceber e ela vai sentir essa queda de cabelo, tá? Então, essa regra de 50, 150, ela é muito mais para ser algo visual, para a gente poder explicar, do que algo real, tá?
E é muito difícil um paciente falar que ele está com queda e quando a gente vai avaliar, ele não tá. A gente sabe que é normal, né? Então, quando tem cabelo por todo canto, tem cabelo na roupa, tem cabelo no escritório, tem cabelo no travesseiro, tem cabelo no banho, tudo em excesso, realmente, quando a gente vai fazer os testes, que esses testes a gente consegue fazer sim no consultório, aí sim a gente, olha, realmente você está com refluxo telógeno, e aí precisa ter mais atenção. Mas geralmente, quando o paciente chega se queixando de queda, ele está com a queda. A gente só faz alguns testes que, no nosso curso, no formação, que vai ser próxima semana, a gente vai ensinar tudo para você. Isso. E aí, para a gente poder entrar, né, na alopécia feminina, a gente tem que saber sobre o ciclo evolutivo do pelo. Eu vou falar bem rapidamente. A gente tem basicamente 3 fases: anágena, catágena e telógena, basicamente, tá? A fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. No nosso couro cabeludo, a gente vai ter as 3 fases em andamento sempre: anágena, catágena e telógena. E essas fases, elas são diferentes para cada um de nós. Por quê? Porque tem fisiologia, tem medicação, tem estilo de vida, tem várias coisas que vão interferir nisso. A fase anágena geralmente dura de 2 a 8 anos, que é a fase de crescimento do cabelo. Quando o cabelo chega no máximo dela de crescimento, ele vai entrar na fase catágena, que é a fase em que o cabelo começa a se desprender do couro cabeludo, para se preparar para a fase de queda. Essa fase catágena dura em média 2 semanas. E aí ele vai entrar na fase telógena, que é a fase de queda do cabelo, que ele vai durar de 3 a 4 meses. Por que é importante saber disso? Porque a queda de cabelo é organizada, ela é programada. O que isso quer dizer? Que nenhum tratamento que a gente faça hoje vai tratar a queda de cabelo hoje. Por quê? Porque o cabelo que está caindo hoje, ele foi programado a cair 3 meses atrás. Então, nosso foco sempre vai ser a gente tratar o cabelo que vai nascer, para o cabelo que está nascendo, ele não caia daqui a 3 meses. Por isso que o nosso foco nunca nenhum tratamento que tu fizer, o cabelo vai parar de cair com um mês. Só se tiver muita sorte, às vezes acontece, né? Às vezes acontece quando tu tem muita sorte, quando já está naquela fase. Mas por que eu estou falando isso? Para deixar claro que a gente não pode superestimar os nossos resultados. Sim. Se eu disser para todo paciente que com um mês vai passar, ele vai parar de cair... Ele vai te perturbar para sempre se em um mês não parar. Até porque, por exemplo, numa mulher que tem um hipotireoidismo, tem um ovário micropolicístico, tem queda de cabelo, provavelmente esse cabelo nunca vai parar de cair completamente. Ele vai reduzir. E nem de uma forma tão rápida. Exatamente. Agora, se é uma paciente que chega aqui, um pós-parto, às vezes um pós-cirúrgico, rapidinho a gente emagrecimento, né? E tem que ter muito cuidado com a questão da frustração dos pacientes. Isso é muito sério. Porque quando eles chegam reclamando de queda de cabelo, isso já está gerando um incômodo muito grande. Então, se você chegar, quiser vender algo milagroso ali para ele, isso não vai funcionar. Né? Isso não vai funcionar. E aí vai frustrar. Ficar frustrado e arriscado cair mais cabelo pela preocupação, pela ansiedade. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado e responsabilidade. Então, a terapia capilar, ela exige mais responsabilidade, consciência, noção desse profissional e muito conhecimento. Por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla. E aí, a alopecia androgenética é um afinamento andrógeno dependente progressivo do cabelo, que segue um padrão. Sabe o que é isso? É uma doença crônica e progressiva. Sem tratamento, a tendência é piorar. Com o tratamento, a gente tem controle da doença. A gente não vai curar a alopecia, ela não tem cura. Ela tem controle e tratamento. A depender do grau que aquele paciente vem nos procurar com alopecia, eu vou ter um super resultado ou o resultado vai ser somente a manutenção daquilo que ele tem. Por isso que, como a Laís falou, quanto mais cedo procurar o tratamento, melhor vão ser os resultados. Mundo ideal. Se você já tem alguém na sua família que é calvo, mesmo tendo muito cabelo, é importante procurar já uma orientação para a gente já começar a prevenir essa queda de cabelo tão brusca, que, na verdade, na alopecia androgenética nem sempre cai o cabelo. O cabelo simplesmente pode sumir da cabeça, porque é aquele afinamento que a gente está falando. E isso é até mais engraçado, que eu sempre falo para o paciente, que passa uns meses ele nota, nossa, que coisa estranha, estou com menos cabelo. É algo que eu falo que ela é uma doença mais silenciosa.
né? Ela é mais silenciosa. Quando a pessoa percebe, já é muito rápido, ela já está muito avançada. E a gente cabeleireiro, a gente tem o cliente toda semana na cadeira. Toda semana, ou a cada 15 dias. É difícil um cliente vir mensalmente escovar um cabelo. Então, você consegue fazer esse acompanhamento. Fulana, eu tô sentindo que teu cabelo tá um pouquinho mais ralo. Olha, eu tô sentindo que a densidade está diminuindo. Vem cá, vamos fazer uma tricoscopia? Deixa eu te apresentar aqui. Eu tô trabalhando agora com a terapia capilar preventiva, que eu vou ter esse recurso. Então, você, cabeleireira, você tá perdendo dinheiro e resultado. Se não atua hoje com terapia no teu salão. Eu sempre bato nesse martelo. Por quê? Eu iniciei na terapia e migrei pro salão. Então, você já tem todos os clientes ali na sua cabeça. Eu fiz ao contrário. Eu comecei 100% na terapia, eu nem escovava cabelo na clínica. E você não, você já está 100% com os seus clientes. No caso, é só incluir mais o serviço. Incluir um serviço, quando você já tem clientes que confiam em você, é muito fácil. Né? Principalmente as mulheres, elas são fiéis em questão de cor, em questão de alisamento. Então, você já tem tudo. É só realmente buscar o conhecimento e começar a colocar em prática, porque eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Exatamente, né? E isso aí a gente está falando de alopecia de um modo geral, né? Sim. E o padrão, ele tem um padrão feminino e um padrão masculino. Quando a gente fala de alopecia feminina, ela tem uma interferência hormonal e tem vários outros fatores que podem levar. Na alopecia masculina, o principal fator é a testosterona, que ela se transforma em outra enzima que vai fazer essa miniaturização. Quando a gente fala de alopecia feminina, são vários fatores e vários outros hormônios que podem levar à alopecia feminina, tá? Quando a gente... Aí aqui, ó, nessa imagem, vocês podem ver que eu tenho uma alopecia feminina e uma alopecia masculina. Isso é o padrão, certo? Não quer dizer que todo mundo vai ser assim. Esse é um padrão que tem outros tipos de alopecia. No homem, ele começa aumentando... Vou criar. Vai começar aumentando as entradas bitemporais. Depois, ele vai... Ao vivo. Depois, ele vai ter um aumento do vértex, dessa regiãozinha aqui, e depois pode unir. E já na mulher, ele vai acontecer o que a gente chama de padrão de árvore de Natal, porque ela vai ter um aumento nessa região central, tá? Tá aparecendo direitinho aí? Tá, né? Cadê? Deixa eu ver quem tá aqui nos comentários. Todo mundo aqui. Oh, coisa boa, gente. Vocês estão aqui. Depois a gente vai responder. Depois a gente responde. E aí, na mulher, como eu falei, ela é multifatorial, tem a miniaturização dos pelos, redução da densidade do pelo. Ela geralmente reclama, meu cabelo era um pouquinho mais grosso, agora está bem mais fino, cabelo mais ralo, até a textura do cabelo acaba mudando, tá? A textura do cabelo, ela muda. E o cabelo é mais ralo exatamente nessa região centro-parietal, que é essa região central aqui do couro cabeludo. Tá? Ela começa a perceber que está vendo o couro cabeludo quando está de frente. Mais aparente, né? O couro cabeludo ele fica mais aparente. Quando dá um sol, quando molha, começa a ver mais o couro cabeludo, né? E aí, a interferência hormonal, a gente tem os andrógenos, né? Que a testosterona também na mulher vai ter uma interferência menor que no homem, mas tem, né? Aí os hormônios femininos, estrógeno, progesterona, cortisol, prolactina, hormônios da tireoide. Então, aí temos problemas de tireoide, problemas de endometriose, ovário micropolicístico, estresse. Tem vários fatores que podem levar à alopecia feminina. Por isso que na mulher a gente não chama alopecia androgenética, e sim alopecia feminina. Mas depois a gente vai aprofundar isso mais. Aqui é só uma escala para vocês poderem ver, né, como é que seria uma evolução da alopecia feminina e como é que a gente dá o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito clínico, como é esse diagnóstico clínico? Através da consulta, através da avaliação, que é de suma importância. É o primeiro passo para o sucesso do tratamento, é uma consulta bem feita, um olhar diferenciado. É tu dedicar uma hora para estar com aquele paciente, para escutar ele e poder ver.
exames complementares e poder fazer o principal exame, que é a tricoscopia. Eu vou mostrar aqui o que acontece na tricoscopia, mas a prática mesmo vocês vão ver no curso. E aí, no curso, a gente vai mostrar tudo bem direitinho para vocês, tá? O que a gente percebe num paciente com alopecia androgenética? Vou botar aqui a imagem e vocês vão conseguir perceber. Nós temos duas imagens aqui que são iguais, porém a luz do tricoscópio está diferente. O que a gente observa? Que o cabelo, na sua maioria, ele é todo mais fino, tem densidades diferentes, um cabelo mais fino, outro um pouquinho mais grosso, outro muito fininho. A gente tem um espaço, é muito couro cabeludo e menos cabelo. A maioria das unidades foliculares, que é de onde sai o cabelo, quem tem muito cabelo vai ter 3, 4 cabelos em cada buraquinho, cada orifício. Quem tem alopecia vai ter 1, 2, e às vezes se tiver 2, vai ser um mais grossinho e outro mais fininho. Então, tu vê que tu tem muito couro cabeludo e pouco cabelo. Isso é o que a gente consegue observar na maioria dos pacientes. Outro ponto que a gente vai observar são os ósteos quenógenos. O que é isso, Fábia? Ósteo é o orifício de onde sai o cabelo. É o buraquinho de onde sai o cabelo. Quando ele está vazio, ele se torna quenógeno, que é uma outra fase, né? Quando ele está vazio, ele existe o orifício, mas não tem cabelo. Então, existe esperança, tem como a gente recuperar. Se não existe mais nada, é porque não tem mais possibilidade de nascer cabelo. Por isso que não existe terapeuta capilar sem tricoscópio. Porque não tem como uma pessoa chegar para só mostrar a cabeça assim, tu dizer se vai ou não nascer cabelo, sem fazer a tricoscopia. Porque é através deste exame que eu vou conseguir te dizer se tem como nascer cabelo, se vai nascer, se não vai, o que eu consigo te entregar. É nesse momento que a gente acorda o prognóstico, que é o quê? Que eu vou acordar para ele o que eu consigo entregar para ele como resultado. Então, o paciente é uma caixinha de surpresa. Vai ter paciente que o resultado vai ser super rápido e o outro mais demorado, porque depende muito do estilo de vida dele, né? Ele faz, se ele come bem, se ele dorme, se ele bebe, se ele fuma. Então, tudo isso precisa ser muito alinhado. Mas como é que você vai conseguir passar isso para ele? Com segurança, com certeza. Você precisa compreender muito bem sobre a doença. Né? Então, a gente vai falar muito, muito sobre isso no nosso formação presencial. E assim, é importante. Hoje é só uma colherzinha de chá para vocês verem o que vai acontecer lá, né? A gente tem pouquinho tempo, imagina, 4 dias a gente discutindo caso clínico, com prática, com. Isso é muito massa. E aqui eu já finalizo a minha parte, vou passar aqui para minha amiga Jéssica, que ela vai dar continuidade, né? E assim, eu acho que um dos nossos principais objetivos aqui, nós três, é transformar a vida de vocês. É fazer com que vocês vejam na terapia capilar tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente está conquistando e vai conquistar, né? Porque é transformação de vida. E as vidas das pessoas serem transformadas a partir da vida de vocês, né? Que é o que a gente escuta na nossa prática clínica. As pessoas chegando fragilizadas, pessoas chegando com a autoestima lá embaixo e saindo revigoradas, né? Diferentes, né? Então, é com você. Boa noite para todos vocês, né? Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho a respeito de como a cosmetologia ela pode estar atuando em parceria junto com a terapia capilar. Foi por isso que a gente se juntou, cada um dentro da sua especialidade, cada um pensando do seu jeito, a gente pensando como os ativos vão atuar, quais são os sintomas que aqueles ativos vão conseguir amenizar, né, dentro dessa patologia. E aí, primeiramente eu queria me apresentar. Eu sou formada em Química, sou mestre em Engenharia Química, estou terminando o doutorado agora, e fiz minha pós-graduação agora em cosmetologia avançada e amo ensinar, por isso que eu estou aqui para compartilhar todo o conhecimento que eu tiver. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui, que a gente vai responder tudo no final da aula, certo? Como diz no Ceará, é a fraca. Minha filha, é doutora, vocês aproveitem mais sempre. Não. Ei, vocês estão ouvindo direitinho a Jéssica? Tá dando para ouvir? Eu acho que dá sim.
né? Dar o feedback pra gente. Tá, então vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que é a cosmetologia. Eu gosto sempre de bater nesse martelo, porque nem todo mundo sabe exatamente de que essa área fala, né? Ela fala a respeito das formulações, dos ativos e como eles vão ajudar a melhorar a estética, a saúde e também a função do nosso cabelo, né? E assim, com a evolução da cosmetologia, a gente vê um apelo muito grande, uma busca muito grande por produtos cada vez mais naturais. Esses produtos, eles vêm ganhando espaço. Então, a gente vem ganhando espaço com o uso de óleos essenciais, com o uso de óleos vegetais. A gente realmente vê que isso está cada vez mais crescendo, né, dentro do mercado da cosmetologia. Então, assim, o objetivo da cosmetologia, dos ativos, na realidade, que eu trouxe aqui para vocês, primeiramente, quando a gente pensa em alopecia androgenética, a gente vai ter que pensar, né? Quando a gente pensa nessa parte de tratamento, primeiro a gente vai pensar se a pele está inflamada ou não. Se a pele estiver inflamada, a gente vai atuar desinflamando essa pele, antes de mais nada, certo? Segundo, a gente vai ter duas vertentes. A primeira, reduzir o impacto do DHT, que a doutora Fábia não mencionou aqui, mas ela mencionou a questão dos hormônios, né? E como esses hormônios vão influenciar. É uma conversão hormonal indesejada, digamos assim, que vai estar acontecendo e ela acaba agravando a alopecia androgenética. Então, eu vou mencionar ativos que vão ajudar a reduzir esse tipo de conversão. É a principal, né? Isso. Exatamente. E também a questão do estímulo de crescimento, tá? Então, a gente vai focar, eu não vou focar aqui na parte de desinflamar, porque são muitos ativos, enfim, mas a gente vai focar em ativos que vão falar a respeito do DHT e vou falar também de ativos que vão atuar estimulando o crescimento. E também vamos mencionar como esses ativos podem atuar e quais são os resultados esperados quando a gente utiliza esses ativos. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é o óleo de semente de abóbora. É um ativo muito, muito, muito conhecido, né? Uma fonte extremamente natural. Ela é rica em antioxidante, ou seja, Jéssica, o que é antioxidante? É aquilo que retarda o envelhecimento. Então, ele vai retardar o envelhecimento da pele, vai retardar o envelhecimento do folículo, e tudo isso vai ajudar, vai contribuir de uma forma muito positiva para ajudar o folículo a voltar a funcionar, digamos assim, da forma com que ele deveria. E aí, como é que ele vai atuar? Ele vai atuar inibindo justamente a enzima que vai fazer essa conversão hormonal indesejada que eu mencionei para vocês, entendeu? O nome da enzima, até coloquei aqui no slide, é a 5-alfa-redutase. Então, quando o óleo de semente de abóbora ele inibe a produção dessa enzima, consequentemente, afeta de uma forma muito positiva, tá? O resultado quando a gente pensa no avanço da doença, né? No avanço da patologia da alopecia androgenética. É capaz de retardar a evolução da doença. Exatamente. Né? É um ativo que ele retarda a evolução. Então, é super importante porque quando a gente utiliza ele, se eu não utilizar nada que retarde, eu só vou estar mascarando ali, não, eu estou segurando, né? Como se eu fosse segurar ali a doença para ela não progredir, aí tem liberdade para poder melhorar a densidade do pelo e o cabelo ficar mais cheio, né? Isso. Não ter o processo da miniaturização. Muito rico, né? É muito bom, sem contar que ele também vai ter ação inflamatória, né? Que é muito bacana a gente ter essa ação inflamatória nos processos de quem está sofrendo o processo de miniaturização, porque a maioria dos processos de atrofia também está passando por inflamação. Então, isso é muito bacana. Outro ponto que todo mundo conhece é a finasterida. E ele é um finasterida light, né? Ele é natural, ele pode substituir a finasterida e sem efeitos colaterais. Isso que eu amo muito, muito, muito. Muito bom. Muito bom. Se a gente vai a gente tem resultados fantásticos, ele é comprovado. Então, para paciente que tem alopecia androgenética, já seria a primeira coisa assim. Todos esses ativos que eu trouxe para vocês, todos foram baseados em artigos científicos que eu procurei. Quem quiser, depois me procura que eu disponibilizo todas as fontes. E detalhe aqui para o último tópico que eu coloquei, realmente foi resultado que o artigo mencionou. Olha isso, aumento de 40% na contagem de cabelos em 24 semanas. Muito bom. Entendeu? Então, assim, o uso oral, a ingestão foi diária, que normalmente como é recomendado, né? Mas, assim, gente, um aumento de 40% na contagem de
É muito bom. É um número muito alto para quem está sofrendo 24 semanas. por um processo de miniaturização. Muito alto. Muito bom. E o mais bacana é que não é um medicamento. Você tendo orientação, você tendo conhecimento, é um suplemento alimentar que você pode vender no seu próprio espaço, né? Uma forma a mais de estar ajudando o seu paciente e sem contar que também é um ganho a mais, uma rentabilidade ainda maior para a tua empresa, tá? Sempre vejam a saúde de vocês como empresa, por favor. Vamos lá, né? Aqui, ó, eu trouxe também o sal palmeto. Além do óleo de semente de abóbora, também tem o sal palmeto, que ele é um extrato vegetal. E, assim, ele também vai atuar inibindo essa enzima, que é a 5-alfa-redutase. Ele normalmente é usado de uma forma oral e pode também ser aplicado de forma tópica. Vocês sempre, eu aconselho, né, quando a pessoa pegar o produto, sempre dá uma olhada na composição para ver qual é o ativo que está presente. Se tiver, por exemplo, sal palmeto, você já sabe que aquela loção ela vai ser bacana, aquele tônico vai ser interessante para quem tiver esse tipo de patologia, entendeu? Então, por isso é sempre importante que vocês deem sempre uma olhada na composição. E aí, eu mencionei aqui embaixo, ó, no grupo que foi estudado, foi uma melhora de até 60%. Então, é assim, Então, todos esses resultados, mais uma vez eu bato na tecla, foram artigos científicos que eu procurei em revistas de qualidade, para que eu trouxesse para vocês realmente resultados confiáveis. Então, aqui fica mais um ativo, né, que é o sal. Mas assim, Jéssica, só vai dar esse artigo para quem ficar até o final, né? Claro. Também não é para ficar entregando assim o ouro. Não, tem que ficar até o final para poder ganhar todos os artigos. Tá certo, pode deixar. Então. Viu? Controlando os presentes. Ó, outro ativo que eu trouxe aqui para vocês, também modulador de DHT, foi a cúrcuma aeruginosa, que é uma planta medicinal. E sempre que vocês procurarem também loções e tônicos que tiverem presente com elas, vocês vão poder saber que vai realmente atuar nessa questão da 5-alfa-redutase. E a redução da queda e o estímulo de crescimento foram os resultados que eu mais vi sendo mencionados nos artigos científicos que eu procurei. Ou seja, já temos aqui 3 super ativos naturais, exatamente, que vocês podem estar procurando. Sem colaterais. Isso. Também. Com certeza. Além disso, eu trouxe vários, né? Trouxe também o extrato de ginseng, que também é muito conhecido por ser modulador de DHT. Ele é feito a partir das raízes do ginseng. E, assim, normalmente ele é feito para ser usado em tônico, loção também. A maioria vocês estão vendo aqui, que é tudo uso mais tópico, né? Acho que o uso oral foi só o óleo de semente de abóbora e sal palmeto, né? E, assim, mesma coisa, reduz a queda, estimula o crescimento, também inibe a 5-alfa-redutase, então vai amenizar a questão da miniaturização, né, do folículo. Então, até agora, só maravilha de todos eles, né, que eu vou trazendo aqui. Se tiverem mais uma coisa para acrescentando... Não, tá tudo o que eu acho... A gente está até aprendendo também. O que eu acho bacana, né, que a partir do momento que você conhece, você não fica nas mãos do seu produtor, né, de quem está indicando de determinada marca, você consegue pegar um produto e olhar na composição, opa, isso, eu vou indicar para quem? Você vai ter mais liberdade, os produtos ficam muito mais multifuncionais, porque um produto que a empresa indica para uma patologia X, você, com seu conhecimento, você consegue usar em várias pessoas, indicar para várias pessoas a partir do seu conhecimento. Então, a cosmetologia, eu sempre digo que ela necessita estar de mãos dadas com a tricologia, certo? Para você faz parte, né? Faz parte do tratamento. Né? O seu plano de tratamento ser mais bem elaborado, você precisa entender disso. A sua compra ser mais assertiva, é o que eu sempre falo também. Compra assertiva, produtos coringas, e a cosmetologia ela te dá essa liberdade. Com certeza, porque às vezes o produto ele tem mais de uma função e aí você não consegue visualizar justamente porque você não conhece a composição. Mas a partir do momento que a gente conhece a composição e você sabe para que aquele ativo serve, seja ele para atuar tanto em couro cabeludo ou seja ele para atuar em fibra,
a versatilidade desse produto aumenta muito mais. A gente passa a olhar tudo com um olhar diferente. Liberdade. Liberdade, E a tua exatamente. montagem de protocolo fica ainda mais exclusiva e mais personalizada. Você vai ter lá um plano de tratamento, né? Que muitas vezes a marca te orienta, te passa como é que tem que ser usado. Mas você pode brincar, usar marcas diferentes, usar produtos diferentes, ordem diferente, porque você vai ter conhecimento em cima do que você vai estar fazendo. Exatamente. E assim, outra aqui que até me surpreendeu quando eu procurei, não sei se vocês sabiam, da melatonina. Eu uso. Olha aí. Eu uso. A melatonina, para quem não sabe, é um hormônio responsável pelo sono. E aí, né, quando a gente usa tá aqui de forma tópica, tu usa tópico? Uso tópico para microelementos. Olha aí. Para vocês verem, né? Nas ampolas que eu uso, né? eu uso maravilhoso. Eu fiquei muito surpresa, porque nunca ia pensar que o hormônio do sono ia atuar nessa questão, né? Isso. E ela é justamente como estimulador de crescimento, né? A gente mencionou os moduladores de DHT e agora eu trouxe alguns estimuladores de crescimento. E aqui, no final, até coloquei o resultado para vocês. Aumento de 42% na contagem de cabelo depois de 6 meses. E absurdo. É um número absurdo, para vocês terem noção. Não é fácil crescer cabelo. Tá? Não. É muito fácil perder cabelo. É. Por estresse, por qualquer coisa, a gente pode perder cabelo. Agora, para 42%. 42%. É muito. Agora, lembrando que aqui, ó, por exemplo, foram 6 meses. 6 meses de tratamento. Então, isso vocês precisam preparar os clientes de vocês e dizer, olha, a gente tem aqui o tratamento, mas não é de hoje para amanhã. Demorou a cair, você tem 3 anos que cai o seu cabelo, então a gente vai demorar aqui para recuperar. Vocês precisam deixar isso sempre muito claro. Né? A expectativa sempre. E outra coisa, lembrar da velocidade que o cabelo cresce. Não é porque vai começar a crescer hoje que amanhã o cabelo vai caber aqui. Elas precisam lembrar que a velocidade natural do cabelo é aquela e que não dá para mudar muita coisa. Não tem agonia milagrosa, não. E aí, outro também que eu trouxe para vocês, estimulador de crescimento, foi o extrato de cafeína, que ele é feito através dos grãos do café. Ele estimula, né, a circulação. É usado também em forma tópica. E os resultados, olha que eu coloquei aqui para vocês, semelhantes ao minoxidil. E isso. E ele é mais natural, sem efeitos colaterais, como é o caso do minoxidil, que tem alguns relatos, né? Mas é isso. É muito bom. Ele estimula, muito bom. O extrato de cafeína, comparando ele ao minoxidil, eu lembrei da lavanda, muitas vezes as pessoas... Alecrim. Muitas vezes as pessoas... Os terapeutas, mas eu só uso óleo essencial. E, amigo, só muita coisa. Óleo essencial, você vai usar bem direcionado, na proporção correta, você vai usar ele com segurança, sem nenhum problema e vai ter muito resultado. Né? Eu acho que o interessante é sempre tu ter um leque de opções. Né? Leque de opções. São estímulos diferentes. Eu sempre comparo. De pirona para paracetamol. A gente vai ter agora... 2 analgésicos, né? Isso. Entende? Cada um vai ter um mecanismo de ação diferente. Então, você vai ter hortelã-pimenta. E lavanda, a lavanda é inflamatória. Mas foi a polêmica, né, dos teus stories, a lavanda? A lavanda estimula tanto quanto o minoxidil, gente. Então, não vai uma forma diferente. E tem paciente que não quer usar o minoxidil, por exemplo. Né? Tem paciente que já chega já tiveram problema. Já chega logo. E tem a questão também dos mitos, né? Que se fazem em torno de várias coisas do cabelo. E a pessoa às vezes já chega, olha, eu não quero usar tal coisa. Eu quero... Tem gente assim, eu amo óleo, eu quero usar óleos, eu quero usar coisa mais natural. Então, tu ter essas opções... É como a gente está falando, a gente tem opções. Isso, tem gente que não gosta do cheiro do óleo, mas que é o efeito do óleo. Então, a gente tem que ter conhecimento justamente para oferecer essas várias opções, né? E detalhe, como eu mencionei no começo, essa pegada mais natural, ela está chegando realmente para ficar. Com muita força. E ainda está no começo. E a gente ainda vai aumentar muito. A gente que participa, né, das feiras,
de estudos, a gente está vendo que são no começo os estudos para essa parte mais natural, de semente, de folha, de raiz, de tudo envolvendo algo mais natural, tá muito forte. Ainda vai aumentar muito mais. Hoje está só no começo. Do jeito que a terapia hoje está só no começo. E assim, o que eu acho muito importante também que está acontecendo é a redução do preconceito do natural, né? Porque às vezes a pessoa diz, é porque é natural, não tem efeito. Não, mas a Jéssica está trazendo evidência científica. E isso a gente não tem como contestar. Tanto quanto. A gente não tem como contestar, a gente não tem. Está evidenciado, foi feita a pesquisa, né? Foi comprovado. Então, realmente, não tem como a gente ir contra isso aí. Exatamente. Quando eu pesquisei a respeito dos nativos, eu quis trazer justamente baseado em fontes, que é para ninguém achar que foi as fontes foi não, foi Fontes da minha Fontes cabeça. vozes da minha cabeça. Chat GPT, Wikipedia, não foi nada disso. Eu realmente busquei. Foi PubMed. Não foram fontes da minha cabeça. Não, foi tudo baseado. Não foram fontes da cabeça. A gente dá se diverte. Mas vamos lá, ó, como a Laís mencionou, né? Ela tinha falado do alecrim. Realmente eu trouxe aqui para vocês. Ele vem sendo realmente muito usado. Muito, muito, muito mesmo. Acho que foi um dos que eu mais vi sendo mencionado, foi o alecrim. E ele tanto vai atuar no DHT, como ele também vai estimular a circulação. Isso, exatamente. Para fazer com que o cabelo cresça. E ele tanto pode ser usado de uso tópico, como tem a questão da aromaterapia também, para ajudar no aprendizado, não sei se concentração e tudo. E assim, também coloquei aqui que os resultados dele também foram semelhantes ao minoxidil. Ou seja, mais uma opção para interessante, porque ele também controla a oleosidade, né? Isso, exato. Tem, às vezes, muita oleosidade, né? Paciente que tem, por causa do DHT, né? Que tá ligado. Então, tem... então é muito bom também para controle de oleosidade. E assim, para concluir nessa parte, eu queria dizer que quando a gente pensa na androgenética, realmente a gente tem que pensar na modulação do DHT, porque sem essa modulação, o resultado ele não fica tão bom quanto o esperado. Então, é preciso realmente conhecer os ativos para conseguir tanto acalmar esse couro cabeludo quando for necessário, também conseguir modular o DHT quando for necessário e entrar nessa parte de estímulo, que também é muito importante quando a gente pensa nisso, porque não adianta a gente acalmar o couro cabeludo, não adianta a gente modular o DHT se a gente não fizer o cabelo realmente crescer da forma que ele deveria, né? E assim, só para fechar, eu coloquei aqui para vocês que muitos ativos vão mostrar realmente ótimo resultado e com poucos efeitos colaterais, praticamente nenhum, pelo que eu vi, certo? E é isso, e muito obrigada, né? Agora eu vou passar a vez para a Laís. Agora vamos para a prática. Opa, já está colocando ali. Vamos para a prática agora, né? Vamos para a nossa parte prática. Agora a gente vai mudar de câmera, porque nós somos chiques. Mas olha para cá. Nós somos muito chiques, nós temos várias câmeras. Agora nós vamos mudar de câmera. Enquanto isso, a gente vai olhando aqui nos comentários. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Será minha garrafa? Minha equipe aqui não deixa passar nada. Senta aqui, Jéssica, para ver aqui, ó. Alguém está perguntando. Óleos essenciais, quando bem usado, é extremamente benéfico. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os comentários de vocês, porque a gente vai falando, tá? É difícil a gente conseguir ver todos, tá? Mas eu vi que alguém falou alguma coisa sobre... Também é mesmo princípio para o design de sobrancelha. Aqui. Menina, só consegui entrar agora. Ficará gravado? Não sabemos. Cenas dos próximos episódios. Acompanhe até o final. Não sabemos. Olha só, me parou ali. Outra pessoa falou aqui que segue também o princípio para design de sobrancelha, trabalhar com terapias. Sim.
Inclusive, muita coisa que a gente faz na parte da terapia capilar pode ser feita barba, sobrancelhas, tá? Quando tiver ok aí. Caspa e seborreia, sim, pode causar. Pode causar também. É uma das causas da queda de cabelo, pode ser a caspa e a seborreia, né? Até porque são inflamações, né? Isso. Então, o folículo inflamado ele tende a não funcionar da forma que ele deveria. Isso. Por isso que os ativos que ela falou também, ativos anti-inflamatórios, né? A Josi falou, a tricologia e terapia será a profissão do futuro, não se enganem. A cada dia as pessoas estão mais necessitadas de buscar ajuda para ter cabelos. Nós não seremos substituíveis por tecnologia. Muito bem, Josi. É isso aí. Quem é estudante do primeiro semestre em estética pode fazer a formação? Pode, pode. Para quem é a formação? Para todo mundo que quer aprender sobre terapia capilar. Então, sim, você pode e deve, né, fazer a formação. Terapeuta de sobrancelha também, inclusive sobrancelhas está super em alta, Tá né? demais, viu? A parte de reconstrução de sobrancelhas usando os ativos naturais está muito em alta. Inclusive, né, transplante, né, de sobrancelha, né, transplante de sobrancelha. Então, aí é outra área de atuação, né? Pré e pós-transplante. Sobre isso. Isso. Tô Pronto, liberada. tá liberada, nós vamos sair. Também quem vocês vão. Não, a gente vai, eu vou deixar só tu para ficar maior. Ai, a gente fica se bebendo. engraçada. A gente vai sair. Na frente. Me falem aí, que aí eu continuo falando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu? Tudo certo? Tem que ficar, né? Mas eu só vou, então, quem sabe, desligar. Estão me ouvindo direitinho? Desliga a minha câmera para ela Tá ficar sem sozinha. som. Voltou. Baixa o som, Maria. Tá sem áudio, estão me ouvindo? Elas não estão ouvindo, tá? Já estão ouvindo. Estão ouvindo agora? Voltou. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Voltar aqui do início. O Bruno me procurou mais ou menos 6 meses atrás com uma queixa de queda super intensa. Então tá passando aí para vocês o antes e o depois dele. Hoje ele tá com esse cabelão aqui, ó, super volumoso, super cheio. Esse depois que a gente fez foi quanto tempo depois? Deixa eu dar uma olhada. 2 meses depois. E aqui já tá com bastante tempo, então a gente consegue ver mais volume. Ele chegou para mim relatando um eflúvio, uma queda de cabelo acentuada. Então a gente fez todo um plano de tratamento. E hoje, eu já pode voltar aqui para a câmera para mim. Se tiver mais alguma foto para botar aí, tu coloca, senão pode voltar a câmera para mim. Porque eu quero que elas. Pronto. E aí a gente tava com bastante entrada, o cabelinho bem ralinho, e ele é muito vaidoso, então ele chegou aqui desesperado. Vocês imaginam? Mas por esse motivo, ele foi muito à risca do que eu pedi para ele fazer em casa. E também na questão da constância do tratamento aqui na clínica. Então, a gente teve um resultado, na verdade, surpreendente. Quando ele chegou para mim e falou, aí, a minha queda já diminuiu, eu fiquei muito surpresa. Mas por quê? Porque ele teve o comprometimento, a frequência correta no tratamento e usou tudo bem direitinho. Por que é interessante a gente entender isso? Nesse caso, ele não estava passando só por um eflúvio. A gente fez a tricoscopia e tá sem áudio? Tá sem áudio. Certeza, Kelly? Mas acho que era o dela, acho que era no computador dela. Foi um negocinho. Não deu certo. Vai, pode e aí, o que a gente constatou? Que não era só um eflúvio telógeno, não era só uma queda acentuada. A gente também tinha início
de uma genética. Por isso, hoje, ele continua o tratamento, mas uma frequência muito menor. Antes, a gente teve que fazer semanalmente, e agora está bem espaçado porque o volume dele voltou. Então, ele ficou aqui em desespero. Quando ele chegou aqui, ele não tinha volume. Então, hoje, o que é que eu quero apresentar para vocês? Eu vou apresentar um protocolo de tricologia clínica, tá? Vou falar o que eu faria quando eu fosse para o laboratório e tudo mais, mas a questão minuciosa da prática, eu vou pegar na sua mão no nosso formação, que vai começar agora, no próximo domingo. Domingo, segunda, terça e quarta. Vai enjoar da nossa cara aqui, né, Joana? De tanto ouvir a gente falando tanta coisa para vocês e tanto conteúdo que é super importante. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um protocolo, na verdade, da tricologia clínica, que eu vou dizer a hora que eu usarei o lavatório, e explicando a importância para vocês. Hoje ele tá com o cabelo super cheio, mas se vocês conseguissem ver aqui de pertinho, a gente ainda percebe que ele tem início, a gente tem um afinamento, a gente tem um couro cabeludo aparente aqui nessa parte do vértex, então ele precisa dar continuidade a esse tratamento. Vou estar utilizando aqui o equipamento Sting Hair, que vocês estão vendo. O Sting Hair eu acho ele super coringa. Na verdade, o equipamento, para quem está iniciando, que é super importante na terapia capilar, porque nele eu consigo ter alta frequência, a terapia e a fototerapia, que são os três principais equipamentos que a gente precisa utilizar em caso de qualquer disfunção, certo? Vou começar utilizando qual equipamento? O meu queridinho, que meu amigo Tom falou sobre ele lá no congresso. A gente vai iniciar utilizando o vácuo, que ele tem essa ventosa, que é de vidro. E aí, o que acontece? Pode. E o que acontece? Eu boto aqui em média 5 minutinhos, eu inicio o processo, mas não é que eu vou passar só 5 minutos na cabeça dele. Eu vou corrigindo e vou vendo o que é necessário, tá? Iniciei meu equipamento, venho aqui. A Maria não vai conseguir dar uma aproximada aqui, ó. Tá. Eu vou sugando, fazendo a sucção nesse couro cabeludo. Tá ok? Laís, qual a importância? O que a gente vai conseguir fazer com isso? Nesse momento, eu vou conseguir promover uma vasodilatação, uma hiperemia, mais chegada de sangue nesse couro cabeludo. A partir do momento que eu vascularizo essa região, qualquer produto que eu venha a colocar depois, seja um shampoo, acho que ficou só escutando agora porque alguém tá falando. Eu também. A culpa foi minha. Eu quero pegar aqui para poder. Aí. Pronto, vamos lá, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vai fazendo que dá. Vamos lá. A vasodilatação que eu promovo com o vácuo, ela vai ser muito positiva. Porque depois, se eu vier com blend de óleos, depois, se eu vier com shampoo, tudo que eu vier depois, eu vou conseguir permear melhor. E olha se vocês estão conseguindo ver. Eu venho e faço por todo o couro cabeludo. Eu tô fazendo nessa parte da frente, porque é a parte que vocês conseguem ver, tá? Mas é interessante fazer por todo o couro cabeludo. Não precisa deixar vermelho ao ponto de estar gerando um hematoma. Mas a gente faz até gerar, ó, uma leve hiperemia, como vocês conseguem ver aí. Quanto tempo tu passa com vácuo no couro cabeludo do paciente? Depende, eu vou fazer por toda a extensão desse couro cabeludo, pela área afetada da doença. Se for um eflúvio pelógeno, eu faço couro cabeludo todo. Se for só uma calvície, eu faço na área afetada. Outra coisa principal, ó, essa parte eu tive uma pequena dificuldade de sugar. Por quê? Porque a partir do momento que o paciente ele está com a calvície, está com a alopecia androgenética, a gente vai ter uma certa rigidez nesse couro cabeludo. Então, o vácuo ele vai auxiliar muito a soltar isso. Tranquilo até aqui? Segura aqui, Jéssica, que a Mariana troca aí o babado. Tá melhor. Perfeito, né? Então, vamos lá. Primeiro passo desse protocolo, um protocolo simples, eu iniciaria com a vacoterapia. Por qual motivo eu faria a vacoterapia? Porque nela eu consigo fazer uma vasodilatação, uma hiperemia, para que quando eu chegue com o meu produto, com determinado ativo, eu tenha ainda mais resultado. Já que a câmera está aqui pertinho, eu vou fazer aqui mais uma vez para que vocês possam ver.
Olha só. Laís, a Bruna está perguntando se o vácuo é sempre antes do procedimento ou depois. Primeiro passo de tudo, eu sempre faço o vácuo. Se eu for fazer o vácuo, ele vai ser a minha primeira opção, meu primeiro passo do protocolo, certo? Até porque é muito bacana, ó, esse vácuo ele estava higienizado. Esse vácuo estava higienizado. Aí, vai para Quando eu vou fazendo o procedimento, ele vai sugando a sujidade desse couro cabeludo. Então, eu consigo até melhorar a higienização desse couro cabeludo. O vácuo não vai limpar. Mas quando eu vier com shampoo depois, gente, é incrível. Para quem tem eflúvio, pode fazer. Androgenética, para quem você quer estimular o crescimento, é muito bom. Tranquilo? Terminei aqui, vácuo no couro cabeludo todo do Bruno, fiz por toda a extensão. Nesse momento, o que eu iria fazer? Eu iria aplicar um esfoliante no couro cabeludo dele. Por que, Laís? Posso aplicar esfoliante se esse couro cabeludo não me apresentar uma ferida, não me apresentar uma descamação, não me apresentar uma inflamação, eu posso aplicar o esfoliante sem nenhum problema. Quando você vai promover uma esfoliação desse couro cabeludo, você vai melhorar tudo que ele for usar em casa. Se ele usa o tônico toda noite, você vai fazer uma esfoliação, você vai estar ali retirando a sujidade, as células mortas, você vai estar ativando também mais ainda essa circulação, vai melhorar a permeação de tudo que você colocar. Então, aqui meu segundo passo, eu apresentaria o quê? Colocaria o meu esfoliante e estimulante junto com alguns óleos essenciais para estar melhorando essa circulação e melhorando essa higienização. Porque entenda, o paciente muitas vezes não sabe higienizar da forma correta. Então, você tem que aproveitar a hora que ele está no salão para você higienizar. Beleza? Eles perguntaram aqui de novo, outra coisa não vai fazer. Tá. O Guilherme perguntou assim, então o vácuo antes mesmo da higienização. Deixa eu só perguntar com o Tá, pode ir. assim, então o vácuo antes mesmo da higienização. Na verdade, Guilherme, por isso que é importante o curso, porque a gente vai ensinar, né? Sim. Todas as técnicas e ele vai ter liberdade, porque o vácuo ele pode ser antes, pode ser depois, vai depender de muita coisa, né, Laís? Do que você vai estar querendo fazer nesse couro cabeludo, certo? Aqui, o que eu quero apresentar para vocês? O mecanismo desses equipamentos, o porquê de utilizar esses equipamentos, e existem milhares de formas de estar utilizando ele. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Perfeito. Laís, eu não tenho vácuo, eu só tenho alta frequência. Você pode estar iniciando com alta frequência também, que não tem problema nenhum. O alta frequência ele vai me ajudar na higienização, por ele ser bacteriostático, ele vai evitar ali a proliferação das bactérias, sem contar que eu também consigo estar aumentando a oxigenação desse couro cabeludo, a vasodilatação. Por que tu fala tanto sobre isso? Por que isso é tão importante? Porque eu preciso aqui estar deixando esse couro cabeludo cheio de vasinho sanguíneo, com mais vasos sanguíneos ainda para estar me recebendo. Imagina, sabe uma mangueira saindo água, saindo bem pouquinho. Se tu bota a mão, se tu bota teu dedo, ela começa a sair com mais intensidade. É tipo isso, a gente quer fazer isso aqui no couro cabeludo, para melhorar esse aporte sanguíneo. Para quando eu colocar aqui o meu determinado ativo, ele vai agir ainda melhor. Então, eu posso vir aqui com o meu pente de alta frequência. Eu sempre ajusto. Vou tirar aqui o bracelete. Eu sempre ajusto a intensidade antes, falo com o meu paciente, peço licença para ele, pergunto se está ok, se está confortável. Provavelmente bem fraquinho, eu vou, aumento essa intensidade e eu vou passando por todo esse couro cabeludo. De uma forma devagar e lenta. Quanto tempo? 10 minutos, mínimo de alta frequência. A necessidade de usar uma alta frequência em um paciente com calvície, um paciente de androgenética. Muitas vezes, gente, por conta da inflamação, a maioria dos pacientes com androgenética também vem junto com inflamação crônica. Com alta frequência, a gente consegue melhorar a questão dos micro-organismos, desse controle de micro-organismos. Se tiver alguma dúvida aí, tu me para, tá? Tá? A gente consegue aqui melhorar esse controle dos micro-organismos. A partir do momento que eu faço isso, eu vou estar impedindo aqui qualquer outro tipo de disfunção. E sendo bem sincera com vocês, nunca o paciente vem só com uma coisa.
Ele vem com calvície, ele vem com excesso de oleosidade, ele vem com dermatite. Então, a alta frequência é um equipamento barato, de custo baixo, e que a gente pode estar utilizando. Outra coisa, eu sei que o Bruno não tem nenhum problema, mas tem muita contraindicação. Então, atenção, não é só sair comprando e estar usando em todo paciente. Você tem que perguntar se esse paciente pode ou não estar utilizando. Então, isso vai ser ensinado no nosso curso presencial. Para quê? Você precisa entender, tá gestante, tem epilepsia, tem alguma placa metálica no corpo, tem marca-passo, prótese no local da aplicação, porque se tiver, você não pode estar utilizando. Então, tudo isso vai fazer parte da nossa ficha de avaliação. Então, alta frequência eu venho, passo por 10 minutinhos por toda essa sessão. Na verdade, ela é um coringa. Para tudo, né? Todos os procedimentos. E assim, eu sempre falo dos equipamentos, né? Muito melhor que a gente saber as indicações, saber as contraindicações. Total. Que isso vai fazer com que a gente não tenha intercorrência, né? Tem que ter muita atenção. Então, eu venho aqui devagarzinho, faço por 10 minutos no couro cabeludo desse paciente. Mas qual a ordem correta? Eu começo com alta frequência, vou para onde? Eu vou para aquele lado? Tudo isso depende do plano de tratamento. Eu estou dando exemplo para vocês. Por exemplo, eu podia aqui ter começado com alta frequência, aplicado um blend de óleos que a gente montou exclusivo para o paciente, com óleos essenciais para ele, e por cima eu vim com saturador. Já fez saturador, Bruno? Não. Nunca fez saturador? Poderia ter vindo aqui com saturador. Que o saturador, ó, para que vocês conheçam o equipamento rapidinho, depois eu vou para fotobiomodulação. O que é, Fábio? Fazer logo ao vivo, saturador. Ao vivo! Tem medo dele? Não, é porque... Não, porque dói, tô de dói, boa. não Não, mesmo dói. se doer, eu não tô. Eu sou de Bem boa, pode ir. tranquilo, não dói. O paciente agarra, você segura aqui e segura aqui. Assim? Isso. E aqui eu vou estar conduzindo essa corrente para esse paciente. Tá tranquilo? De nada. Agora eu tô, mas tá ótimo. Ó. E aí aqui eu vou estar como? Eu vou estar com um blend de óleos estimulante nesse couro cabeludo. Que Nossa, pode ser ótimo. delícia, né? Eu acho uma delícia. Eu acho Também. mais relaxante de todos. E eu vou fazendo o que? O tamborilamento. Tamborilamento, eu venho batendo os meus dedinhos por cima do meu blend de óleos, por cima do meu tônico estimulante, por cima de algum ativo que eu queira melhorar a permeação. Então, é muito interessante. E, ao meu ver, para mim, a parte mais relaxante da terapia é quando alguém faz o saturador em mim. Tranquilo? Dúvida, gente? Tô entregando muita coisa, né? Acabou. Tô dando muita coisa. E aí, dúvidas? Que A mais? gente já tá mandando parar. Posso falar mais nada? Nada? Mas vamos lá, vamos só entender. Sobre finalizar, não vou fazer mais nenhum, tá? A Bruna está perguntando aqui, aproveita ela vai falar sobre essa fototerapia. Onde posso usar a fototerapia? Onde posso usar a fototerapia? Já sou sua aluna, mas tenho medo de usar alguns aparelhos. Olha, eu vou te falar, tem que fazer o curso, mas o equipamento que você menos precisa ter medo é da fototerapia, é do LED, é do laser, certo? Vocês estão me vendo aqui? Ai, estão me vendo. A Mariana, você tá? Cadê? Ai, como desligar essa? Pode desligar, tá? Não, que agora não tem. Vamos lá. Vai dar assim tá bom. Tá finalizando. Ó, vamos lá, para que a gente entenda. O equipamento que você menos tem que ter medo é esse. Esse aqui, no caso, é o LED vermelho, que esse LED vermelho, eu sou apaixonada pelos efeitos terapêuticos do LED vermelho. Anti-inflamatório, estimulante, analgésico. Então, para paciente que tem dor, que tem sensibilidade, ele é muito interessante e ele é o que menos tem contraindicação, tá? No curso, a gente vai falar melhor sobre ele, quantidade de joules, dosagem, quantas vezes na semana você pode utilizar, contraindicação. Mas, uma dica super importante, eu amo utilizar com couro cabeludo limpo e seco. Quanto mais limpo, higienizado e seco, mais efeito terapêutico tu vai ter aí da fotobiomodulação. E aí, dúvidas? Gostaram da parte prática? E olhe...
Que essa parte prática aqui, a gente fez só por cima, por cima, né? Eu acho que é mais amar. Imagina vocês agora praticando, Colocando colocando realmente a mão na massa, montando o protocolo junto com a gente, vendo questão de ativo, vendo questão de equipamento, usando laser, a gente pegando na mão de vocês para ensinar, né? Que hoje a gente não conseguiu falar sobre a parte de como aplica um shampoo, como é a lavagem terapêutica, até porque aqui no online a gente tem menos tempo, né? Mas, falar uma coisa para vocês, é muito, muito, muito importante quando a gente pega na mão de vocês e a gente vai guiando e vai orientando cada passo. Isso. E aí a gente tem vai... mais coisa? Tem. O principal agora. Não, eu pensava que era a minha foto aqui. Eita, o quê? É só tua foto aqui, dizendo que a tua parte aqui é prática clínica aqui, ó. Já falei, né, gente? E aí a gente quer aproveitar, né, antes da gente falar também um pouquinho, da gente terminar para responder todas as perguntas que vocês estão tendo aqui, né? A gente quer apresentar para vocês o que a gente está falando aqui desde o início, que é a formação, né? Formação em terapia capilar que vai acontecer nos dias 4, 5, 6 e 7 de maio. Vocês vão enjoar da nossa cara, porque vai ser muito conteúdo. Vai ser muita coisa o dia inteiro ouvindo a gente. Não só a gente, tá? Mas duas vamos já divulgar a foto, né? Duas profissionais. Das nossas mas próximas... acho que eles podem saber, né? Eles vão saber, mas é que a gente vai divulgar já a foto aqui. Tem que ter tudo suspense, entendeu? Então vai acontecer, né? De domingo a quarta-feira, vai ser no centro técnico, né? E as vagas são limitadas. E não é mentira, não é balela, porque a gente não mente, a gente fala a verdade. Por que essas vagas são limitadas? Porque a gente quer exatamente que vocês tenham prática clínica. E essa prática clínica, ela vai ser de acordo com a quantidade de pessoas. Então, a gente quer que a gente possa estar com vocês em todos os momentos, né? Então, aqui falando um pouquinho, né, sobre quem nós somos, o que é o Instituto, né? O Instituto ele surgiu a partir do nosso anseio, né, de transformar a vida das pessoas, né? E não é sobre dinheiro, não é sobre o quanto a gente pode ganhar dando um curso, não é sobre isso. E se fosse sobre isso, o curso ele seria um valor muito maior do que o que ele é. Tá muito baixo, né? O valor do curso hoje ele é um valor promocional para a primeira turma, com certeza absoluta, né? Para a segunda turma, com certeza já vai ser outro valor. Então, não é sobre o que a gente vai ganhar de valor, de dinheiro, mas é sobre o que a gente pode ajudar na vida do outro, né? É sobre o que a gente vai ajudar você a abrir a mente, né? Que eu acho que é isso que foi que a Laís falou muito aqui, Jéssica, também, sobre a gente abrir a mente de como você pode melhorar o teu espaço, né? Seja você cabeleireiro, seja você graduado na área da saúde, seja você um estudante da área da saúde, né? Então, para quem é esse curso? Para todo mundo que quer aprender sobre terapia capilar. E até mesmo você que já atua na terapia capilar e não sabe, ainda tem muita dúvida, quer poder se aperfeiçoar mais. Segurança, tudo isso a gente vai poder te ajudar, porque a gente atua nisso todos os dias. Né? A gente foca nisso todos os dias, então tem muitos casos clínicos. A gente quer muito passar casos clínicos práticos para vocês, protocolos, claro, sem estar entregando tudo de bandeja para que você possa sempre raciocinar, ter o raciocínio clínico. Porque a partir do momento que você recebe algo de mão beijada, você não vai estar ali conseguindo raciocinar quando o cliente chegar. Tá? Você tem que conseguir raciocinar, compreender, para estar aí planejando melhor o tratamento do seu paciente. O intuito do ITCBC realmente é a gente trazer cursos, formação na área da terapia capilar, alguns outros cursos na área da terapia capilar, mas também diversos outros cursos para que você possa montar o teu espaço, né? Então, quando a gente montou também quando a gente montou o curso, a gente pensou muito
no que a gente, como profissional, quando a gente fazia os cursos, o que faltava nos cursos, né? Eu acho que eu até brinquei com as minhas quando a gente terminou a matriz e disse assim, eu quero fazer esse curso. Porque De novo, eu nunca né? eu nunca fiz um curso com tudo isso junto. A gente fez pingada em cada lugar, né? Exatamente, eu nunca fiz um curso sobre que tenha tudo. Né? Por quê? Porque a gente quer exatamente trazer tudo isso para vocês, né? Tá tão pequeno aqui, eu não tô... Mas isso aí vocês vão receber, a gente coloca no grupo. Exatamente, a gente vai poder, vai passar para vocês tudo isso daqui bem direitinho, tá? Aqui o nosso conteúdo programático, né? Ele vai ter, são 12 módulos, né? Se não me engano, são 12 módulos, é porque aqui está muito pequeno, não estou conseguindo ver. Acho que são 12 módulos, incluindo anatomia, incluindo introdução à tricologia, anatomia, fisiologia, eletroterapia, as técnicas de avaliação, técnicas de tratamento, doenças. Práticas sem lavatório, massagem, autoridade, marketing, posicionamento, precificação. Exatamente. Vai ter também sobre as doenças do couro cabeludo, doenças da haste. A gente vai falar sobre o tratamento e as doenças do couro cabeludo, como tratamento e doenças também da haste, né? Porque também acontece muito. Né? Tem muita procura. Então, a gente vai trazer para vocês algo que seja bem completo para que vocês possam sair do curso. Qual é o objetivo? Que vocês saiam do curso e você possa montar o espaço e já começar a ganhar dinheiro. Eu tive alunas dos cursos, e com certeza a Laís também deve ter relatos assim, que durante o curso fizeram a postagem que estavam fazendo o curso e já tinha pessoas marcando consulta. Sim, isso é verdade. Né? Então, o valor que vocês vão investir no curso ele é realmente investimento e vocês conseguem tirar, na verdade, assim, com um paciente, se ele fechar um pacote de 10 sessões, vocês conseguem fechar. Vocês já pagaram o curso está pago. Se não for um paciente com 10 sessões, são 2 pacientes aí com 10 sessões. Com 5 sessões. Isso já pagou o curso, né? Então, o curso ele se paga muito rápido, tá? Aqui ainda do conteúdo programático, a gente vai mandar para vocês lá no grupo, quem está no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar no grupo do WhatsApp, tá? E aqui o valor do curso. Lembrando que a gente tem ainda um presente, né? O valor do curso, ele é R$ 2.997. Mas, para quem está aqui hoje e fizer a inscrição até amanhã, meio-dia? Pode ser? Até amanhã, meio-dia. Quem fizer a inscrição até amanhã, meio-dia, acabou aqui a bateria, mas eu estou aqui. Quem fizer a inscrição até amanhã, meio-dia, a Mariana já coloca o link aí do WhatsApp para eles poderem já clicar, porque é de agora até o nosso... Assim, né? De agora até amanhã, meio-dia, certo? Vocês vão ter o desconto que vai sair por deixa eu olhar aqui para não... 2.597. Né? Detalhe, em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, então é 2.597, 10 vezes sem juros, até amanhã, meio-dia, e vai ganhar o quê? A mentoria. E vai ganhar uma mentoria exclusiva com nós três. Uma mentoria online. Olha, a gente puxa mesmo a orelha, a gente quer orientar. Hoje mesmo no workshop, peguei algumas, conversei, tirei dúvida, orientei, porque, gente, tem que ser orientado. Né? Pronto, eu abri aqui porque fica melhor, tá? Então, ele sai por 2.597, 10 vezes sem juros, tá? E ainda vocês vão ganhar uma mentoria com nós três, onde a gente vai ser uma mentoria online para resolução de casos clínicos, tá? 2 horas conosco, onde vocês podem tirar dúvidas à nos espremer todo dia, né? Vai sair espremida, mas vocês não vão sair com dúvida. Então, isso não existe. Isso não existe. Porque se a gente fosse fazer uma mentoria, né, que, na verdade, já tem esse projeto da mentoria de nós três, ela é pelo menos R$15 mil, uma mentoria. Pelo menos, a gente pensando por baixo.
Então, vocês vão ter aí... É um acompanhamento, né? Na verdade, a gente pega na sua mão, entende seu caso. Vai ali um grupo no WhatsApp com a gente, vocês mandando foto. Vocês não, é personalizado. Você mandando foto, tirando dúvidas, a gente ajudando a montar protocolo. E nesse caso, serão 2 horas, a gente te instruindo, tirando todas as dúvidas para que você possa ir sanar tudo. Se ainda tiver alguma dúvida depois do curso, né, gente? E assim, aqui que vocês vão ganhar, né? Vocês vão ganhar esse desconto, vai ser por 2.597 até amanhã, meio-dia, tá? 11h59, meio-dia e 1 não tem mais. Meio-dia encerra, tá? Aí vocês vão ter o certificado. Ainda nos perguntaram, né? Eu vou sair como terapeuta capilar, Jéssica? Vai, com certeza você vai sair com o seu certificado de terapeuta capilar. Então você vai exercer a profissão já. Exatamente, você vai sair exercendo a profissão. Você vai ganhar apostila, você vai ter modelo de ficha de avaliação, vai ganhar os artigos, né, que a gente vai dar, modelo de gestão de clínica e consultório, discussão de casos clínicos, acompanhamento para... O que vai acontecer? Nós vamos montar um grupo no WhatsApp, né, para poder auxiliar vocês. Ao final do curso, vocês ainda vão ter acesso a nós 3 por 1 mês após terminar o curso. Então, o curso termina dia 7 de maio. Até dia 7 de junho, nós estamos disponíveis no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Orientar, pegar na mão. Ai, Fábio, eu não sei, eu não estou conseguindo fazer isso. Me ajuda. Jéssica, pelo amor de Deus, esse ativo esse produto, pelo amor de Deus. Laís, eu quero montar minha clínica, como é que eu posso? Me ajuda aqui. A gente vai ajudar. Inclusive, no curso tem um módulo que é como montar a sua clínica. Seu espaço, seu consultório, seu salão. Comprar, né? Os principais, por onde começar, o que investir primeiro, tudo isso a gente vai conversar, porque eu errei numa coisa, né? Então eu não quero que você erre também. Né? E esse grupo do WhatsApp, depois de 1 mês, a gente não vai mais falar no grupo, mas o grupo vai existir. Para que esse grupo vai existir? Network entre vocês. Então, vai ser um grupo de terapeutas que vocês vão se ajudar. Um vai colocar o caso clínico para o outro e vão começar a se ajudar. Isso sempre acontece nos cursos que a gente faz, isso acontece. Então, isso é uma comunidade, né? Tem pergunta, Tem uma pergunta? Não? Então, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa aí no slide? Porque agora passou. Não, essa é a última. Coloca aí. Agora nós vamos agora divulgar para vocês as outras 2 professoras que estarão conosco nessa primeira turma. Vocês estão sabendo em primeira mão aqui, Primeiríssima mão. Não foi divulgado, hein? Já está colocando? Cadê? Vamos ver aqui. Não, peraí. Tá no ar? Tá no ar? Então, é isso aí. Olha aí, que fantástico. Né? A gente vai ter com a gente a Odeli, que ela é terapeuta capilar, ela é esteticista, maravilhosa, massoterapeuta. Jéssica teve experiência com ela. Essa semana maravilhosa. Chegou a sair leve. Mandei mensagem para Laís. Laís, eu estou leve. Mulher, eu quero. Odeli, maravilhosa. Detalhe, para quem estava no congresso e viu a massagem epicraniana que ela ensinou lá no congresso. Imagina agora ela pegando na sua mão. E ela pega na sua mão, viu? Ela pega na sua mão e ensina o movimento, a leveza, ou a força, tudo da Isso é um diferencial, viu, pessoal? Isso é um diferencial, porque assim, ó, tu ter no teu espaço, incluir massagem, principalmente agora que está com essa onda muito forte das pessoas cada vez mais querendo relaxar, a gente corre tanto o dia todo, tu chegar num lugar, tu vai fazer uma terapia de verdade, aí enquanto tem alguém fazendo alguma coisa, está fazendo uma alta frequência, pode estar fazendo uma massagem na mão, pode estar fazendo um spa dos pés, então tudo isso vai ser falado, né, e vai ser ensinado. A Odeli, ela vai ensinar aromaterapia, recursos naturais, massagens, né? Então, assim, a drenagem linfática, então vai ser assim fantástico. E aí a outra profissional, a Isadora, maravilhosa, ela já foi, na verdade, técnica de uma marca nacional e internacional, viaja pelo mundo, dando treinamento para salão de beleza, para cabeleireiro em relação a posicionamento. Então, ela deu um treinamento de posicionamento quando eu fui abrir a outra unidade. Uma profissional, assim, que eu super admiro a sua postura. Então, ela vai falar muito sobre isso. Autoridade, sobre marketing, sobre
tudo, porque nós somos uma marca e muitas vezes o profissional cabeleireiro ele não enxerga isso, ele enxerga com não, salão de beleza, eu tenho um salão de... Não, você tem uma marca, principalmente se o salão carregar o seu nome. Você é uma marca, então o que é que você quer representar? Então isso é muito importante, a gente fez esse curso assim com muito carinho, com um conteúdo que eu realmente queria assistir, eu vou estar, se Deus quiser, assistindo tudo de todo mundo, né? A gente vai estar mas enquanto um der a aula, as outras vão ficar lá assim, atentas. Eu quero ganhar um caderno para poder escrever. Dando spoiler, quer que vocês não Então, gente, é isso. Contém spoiler. Sim, eu espero encontrar vocês nesse domingo aqui em Fortaleza, no nosso centro técnico, para aprender muito sobre terapia capilar. Vai ser uma troca muito grande. Vocês viram, né? A gente se mete uma na aula da outra e eu acho isso muito legal, assim. Porque é uma troca muito grande. Cada uma com a sua experiência. E eu não tenho dúvidas que vocês vão sair de lá com muito conhecimento e muita segurança no que vocês vão estar fazendo em relação à terapia, viu? Eu estou colocando aqui também no chat, eu coloquei aqui o link do grupo do WhatsApp que a gente tem do simpósio. Se alguma de vocês que está aqui agora assistindo não faz parte do grupo do WhatsApp, entra, porque lá a gente vai conseguir colocar tudo isso que a gente está falando, a gente vai disponibilizar esse PDF com as informações, a gente vai disponibilizar também os descontos, e é lá também que a gente vai colocar, para quem não conseguiu entrar ainda aqui no WhatsApp, para falar com o nosso comercial, né, com o financeiro, para poder fazer a compra. Então, é até amanhã, meio-dia, vai ser essas condições. Depois disso, acabou essas condições, vai ser 2.997, sem mentoria, e é isso aí. E acabou tudo. Mas eu tenho certeza que você vai garantir sua vaga. Ainda hoje, a nossa equipe aí nesse link está de plantão, esperando você. E até domingo, né? Domingo, segunda, terça e quarta. Eita, bichinha, se prepare. A partir de 9 horas, né, da manhã? Agora imagina. Hoje foi o quê? 1h30, mais ou menos, de aula. 1h30, quase 2 horas. 2 horas, 2 né? horas de aula. Imagina 40 horas de aula de conteúdo entregue. E sem contar com dúvidas ali na hora, que eu acho que a troca é muito maior, vocês tirando. E a gente está indo até aquém com essas 40 horas, na verdade, vai ser muito mais. São 40 horas presenciais, depois tem mais a mentoria, né? Mais 2 horas. E tira a dúvida no WhatsApp, que é infinita, 1 mês. Então, aí vai para 100 horas, né? Então, gente, muito obrigada quem ficou até aqui. Boa noite para vocês, uma boa semana, um bom trabalho, muito trabalho para vocês. E eu espero algumas pessoas, porque a nossa turma é pequena, viu? Tem poucas vagas já, na verdade, né? Exatamente, super limitada para que a gente possa pegar na mão de cada pessoa. E até domingo, tá bom? É isso aí. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.